Vascaíno de Manaus. Um clube de renome internacional. Fala, galera vascaína, muito bem, eu sou o Antônio Lima, o vascaíno de Manaus. Mercado da bola quase fechando e o Vasco exatamente correndo ali para tentar contratar alguns jogadores. Fala-se em um atacante que joga no futebol argentino, o Edmundo fala em contratação de peso, mas o Vasco bate mais uma vez recorde, galera. Por enquanto o Vascão está só subindo exatamente e já somos 63.160 sócio torcedor, viu, galera? Já somos tudo isso. Você vai ver na sua tela aí que o Vascaíno exatamente está sendo sócio do Vasco da Gama para ajudar realmente o Vasco da Gama. Já somos hoje 63.160 sócios te atualizando das informações. Galera, é o seguinte, atacante especulado no Gigante da Colina, né? Atacante que joga no futebol argentino, até porque o nosso Pablo Verratti precisa ter alguém ali também para ajudar ele, né? Que uma hora o Verratti vai cansar. Aliás, o Verratti é incansável. Olha só, o atacante Santiago Rodrigues, do Instituto Atlético Central Córdoba, da Argentina, é oferecido ao Vasco, tá? Segundo aqui na torcida vascaína, né? O nome do atacante Santiago Rodrigues, do Instituto Central Córdoba, da primeira divisão argentina, chegou na mesa do CEO, né, Carlos Amoedo, que deverá dizer o seguinte: que levará a possibilidade para um departamento de futebol. Vale dizer que o staff do jogador tem uma relação muito boa com o dirigente vascaíno. Aí está aí, ó, o atacante que pertence exatamente ao Instituto ACC, mas traduzindo, é o Atlético Central Córdoba. O nome dele, minha rapaziada, chama-se Santiago Rodrigues, tá? Santiago Rodrigues é esse atacante aí, ó, que exatamente foi oferecido ao Gigante da Colina. De Argentina nós estamos muito bem, né? Pablo Verratti, exatamente, o cara é federal, o cara não alisa mesmo, tá? Falando de Pablo Verratti, o cara exatamente é um monstro. E aqui mesmo agora, galera, nós vamos falar também dessa outra questão, de ingressos. O Vasco esgotou ingresso contra o poderoso Red Bull. Aliás, o Red Bull Bragantino jogando com vários desfalques. E agora o Vasco esgota para a próxima terça-feira, exatamente contra o Atlético Goianiense, o jogo de volta, que será em São Januário, né? E os ingressos já estão esgotados. Olha, a torcida do Vasco comprou uma briga, tá? Essa torcida carrega o time nas costas, tá? Ingresso para Vasco e Atlético Goianiense, que é o GO, já diz o seguinte: estão esgotados. Acabou, não tem mais. Copa do Brasil não tem mais. Está na hora, realmente, do Pedrinho, exatamente, como é que eu posso dizer? O mais rápido possível, a reforma de São Januário para 50 mil torcedores, tá? No mínimo 50 mil, porque a torcida do Vasco está esgotando todos os ingressos. Esse é o Vascão da Gama, né, galera? O Vascão da Gama sempre aí, ó, batendo recorde por cima de recorde, né? Aí fica aí ao critério daqueles críticos que fica tentando menosprezar a nossa torcida. Mas vamos lá, dando seguimento, falando aqui do Vasco da Gama, agora vamos falar, gente. O Edmundo, né? O Edmundo disse que o Vasco da Gama, né? Tipo assim, precisa de alguns reforços de peso. Diz o animal. O Edmundo diz, espera reforço de peso para o Vasco e revela a posição, né? Prioritária. O Edmundo, ele tem uma ligação com o Pedrinho. Edmundo, Felipe são muito próximos. O Edmundo, de vez em quando, ele está trazendo algumas informações,
de mercado. Aliás, o Edmundo foi o responsável pela volta do Felipe Coutinho, né? Então tá aí o Animal dizendo que espera contratação de peso. Será que vai vir mesmo, galera? Será que vai vir? E aqui nós estamos mostrando que ingresso esgotado, né? Para o jogo do Vasco com o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Gente, e hoje faz 50 anos que o Vasco ganhou o seu primeiro campeonato brasileiro, tá? 50 anos que o Vasco ganhou o primeiro campeonato brasileiro. Galera, agora essa dupla aqui, vou te falar, olha, se você pegar diversos gols que o Verratti fez, foi com passe desse cidadão aqui, ó, que está na tua tela, é exatamente o Lucas Piton. O Lucas Piton sempre coloca a bola na cabeça do Pablo Verratti. Essa dupla aí tem dado muito certo. E ele já fez vários gols, o Pablo Verratti, com o cruzamento do Lucas Piton. E, aliás, diga-se de passagem, o Paulo Nunes exaltando... Paulo Nunes é comentarista da Rede Globo, exaltando muito a capacidade técnica de Pablo Verratti. Vou dizer uma coisa para você. Se o Vasco organizar esse time um pouquinho melhor, olha, esse cara vai fazer muitos gols, porque o cara tem faro de gol, o cara é raçudo pra caramba. Então, Pablo Verratti aí, segundo o comentarista Paulo Nunes, é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, minha gente. Voltando aqui a gente falar dessa questão do jogo do Vasco, já tem ingresso esgotado, né? Já tem ingresso esgotado do jogo contra o... Como é que eu posso dizer para vocês? Contra o Bragantino, não tem mais, e contra o poderoso Atlético Goianiense, que será na terça-feira, tá? Já não tem mais ingresso. Outra informação são a questão dos desfalques, que o Bragantino vem arrebentado, tá? O Bragantino vem com vários desfalques. Bragantino tem vários desfalques contra o Vasco. Confira a lista, tá? Vamos ver se a gente consegue ver essa lista aqui de desfalque, mas são vários, tá? São vários. E o Vasco terá apenas 2 desfalques para o jogo contra o poderoso Bragantino. Bragantino tem vários desfalques, né? Contra o Vasco. Confira a lista, vamos ver aqui. Bora ver o que vai passar na tua tela aqui. Quem são os que estarão de fora? Os que estarão de fora. O Vasco já tem 2 confirmados, tá? O Vasco já terá 2 desfalques confirmados. Diz a informação, né? O Bragantino, que já está no Rio de Janeiro, treinando lá no CT do Flamengo, tá? Temos aqui Bragantino, que viajou para o Rio, né, de Janeiro, está treinando no CT do Flamengo e não terá disponível 5 jogadores. 5 jogadores estão fora. São eles: Andrés Hurtado, que é problema na coxa direita, o Eduardo é pneumonia, Juninho Capixaba, joelho direito, e Pedro Henrique, pubalgia, né? Pubalgia. Já o Vasco terá apenas 2 desfalques, ambos por suspensão, pelo 3º cartão amarelo. Paulo Henrique e Matheus Carvalho, né? Matheus Carvalho e o Paulo Henrique são os que estão fora. Puma Rodrigues será o substituto do lateral na direita. E na volância ainda existe uma dúvida, que entrará na vaga do Cocão. Bom, se a gente pegar o jogo de ontem, o time do Vasco melhorou pra caramba com a entrada, minha rapaziada, com a entrada, como é que eu posso dizer para vocês? Entrada do Souza, entrada do Alex Teixeira, foi do caramba, tá? Foi do caramba. A entrada desses caras deu ao Vasco um volume de jogo absurdo. Então, na minha opinião, já tem que começar a fazer essa mudança. Alex Teixeira hoje já não pode mais pegar banco de reserva, tá? Tá jogando muito bem. O Souza entrou exatamente, deu aquela correria ali no meio de campo com o Paê. Na verdade, não deu a correria, mas o Souza segurou bem ali a marcação e eu gostei. Eu acredito que ele vai ser titular e não vai demorar, viu, galera? Eu acredito que não vai demorar. O Souza será titular desse time do Vasco. Assim também como é que eu posso dizer para vocês? Alex Teixeira, tá? É um deles também que será titular do Vasco da Gama, porque está jogando bem.
alguns minutos que o Alex Teixeira entrou, pô, sensacional. Aí deu uma movimentação no time do Vasco. Aí você pode dizer, mas o Coutinho não jogou bem. Os minutos que o Coutinho ficou em campo, só o Coutinho em si, ele estava lutando contra a maré, né? Ele está fora de forma, isso todo mundo sabe. Depois que fez as mudanças, aí exatamente o time do Vasco pressionou. Por quê? Entrou sangue novo, habilidade, os caras com uma qualidade técnica melhor. Você está entendendo? Então, a expectativa é exatamente no próximo jogo do Vasco da Gama, né, minha rapaziada? Rapidinho. Está uma expectativa muito grande do próximo jogo do Gigante da Colina, que é contra o poderoso, como é que eu posso dizer para vocês, o Bragantino, que será neste sábado, né? E voltando a falar do Bragantino, também os ingressos já acabaram, não tem mais nada, tá? Vamos lá, gente. Não tem mais ingresso, acabou tudo. Se alguém quiser comprar ingresso, terá que pagar para os cambistas, né? Aí fica difícil um pouco essa situação. Bom, meus amigos, eu queria agradecer a tua audiência, a tua paciência, dizer muito obrigado a todos vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Qualquer hora dessa, qualquer minuto, a gente está voltando para falar do Vasco. Se inscreva no canal. Alô, Vasco da Gama. Tchau, galera. Fui. Alô, Vasco da Gama! Com Vascaíno de Manaus. Um clube de renome internacional. Valeu, galera. Tchau, tchau.